volta mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas. Vamos para a língua portuguesa. Só que antes, como sempre, a gente faz a rotina. Tem a acolhida. Então, na acolhida, tem sempre uma oração. Vamos fazer uma oração. Eu não posso ficar aqui de joelhos, porque eu tenho que ficar visível. Então, vocês podem ajoelhar, pedir a papai e a mamãe também para fazer essa oração de agradecimento e pedido a Deus. Então, vamos lá, de joelho. Senhor, de joelhos você vence os gigantes. De joelhos você vence toda a dor. De joelho você vence as tentações. E de joelho você recebe as bênçãos da parte do Senhor. Amém. Vamos pegar a língua portuguesa. Nós vamos trabalhar encontros consonantais e dígrafos. Nós já vimos os encontros vocálicos, que são encontro de duas ou mais vogais. E agora nós vamos ver os encontros consonantais. Do mesmo jeito que encontros vocálicos é o encontro de vogais, vocálicos vem de vogais. Do mesmo jeito é encontro consonantal, que vem de consoante. Consonantal vem de consoante. Então significa que é duas ou mais consoantes. O alfabeto a gente separa as vogais e as consoantes. Já vimos o encontro de vogais, que foi o encontro vocálico, e agora nós estamos vendo encontro consonantal, que é o encontro de consoantes. Ok? Encontro consonantal é o encontro de consoantes no mesmo vocábulo, ou seja, na mesma palavra. Exemplo: trigo, TH, duas consoantes. Prato, PR, duas consoantes. Advérbio, em advérbio nós temos dois encontros consonantais: o D e o V, e o R e o B. Corte, RT, duas consoantes. Psique, PS, consoantes. Então nós vimos os encontros nessas palavras consonantais. Vale ressaltar que nos encontros consonantais eles podem ser perfeito ou imperfeito. Quando é perfeito, a palavra, o encontro fica na mesma sílaba. Vou dar o exemplo de trigo. Quando eu vou separar trigo, fica tri numa sílaba igual na outra. Então, o TR fica na mesma sílaba. O mesmo acontece com prato. Prato, pra numa sílaba, to em outra. Então, o PR continua numa sílaba, eles não separam, ficam juntos. Já advérbio, como é que eu vou separar advérbio? Tem dois encontros, o DV e o RB. Então, eles ficam em sílabas separadas. Então, eles se chamam encontro consonantal imperfeito. Corte também separa o R do T. Eles não continuam juntos na palavra. Quando faz a separação silábica, o R fica numa sílaba e o T em outra. Então, é um encontro consonantal imperfeito. Psique, a mesma coisa. É psique. Gente, não pode separar consoante sozinha. Vogal você pode. As vogais podem ficar sozinhas na sílaba. Agora, consoante não pode. Ok? Portanto, eu não posso separar psique, o P sozinho do S. Ele fica junto. Psique. Então, ele é um encontro consonantal perfeito, porque o P e o S não separam. Lembram de encontros vocálicos que eu dizia aqui? Temos encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é quando as vogais ficam juntas na mesma sílaba. Quando eu separo a palavra leite, o E e o I fica numa sílaba só. Então é ditongo. Mas quando é hiato, é quando as vogais ficam separadas em outra sílaba. Exemplo: coelho. Co separa E separa lhó.
o O e o E ficam separados. Eu fiz até uma brincadeirinha com vocês que quando é ditongo, quando eles continuam casados. Lembra? É ditongo quando as vogais continuam na mesma sílaba, portanto, eles continuam casados. E é hiato quando as duas vogais se separam, elas não ficam mais juntas, deixam de ser casadas, ficam separadas. É hiato. Então, do mesmo jeito acontece com os encontros consonantais. O perfeito é quando fica na mesma sílaba as consoantes. Então, é um encontro perfeito. O encontro imperfeito é quando as duas consoantes não ficam na mesma sílaba, elas se separam. Ok? No livro da página 26 de língua portuguesa, temos alguns exemplos no texto sobre encontros consonantais, que é o encontro de consoantes, certo? Com sons diferentes, não é o mesmo som. Cada consoante tem seu som, lembra que é o fonema. A gente dá o nome fonema ao som de cada letra. Por exemplo, trigo. Eu falei o T e o R juntos, mas cada um tem seu som. T e o R. R. Então, trigo. Juntou o T e o R com o I, tri. Então, cada um tem seu som, por isso que é encontro consonantal. Temos as atividades da página 26, sobre encontro consonantal, e 27. Já na página 27, continuando, nós temos palavras com BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR. Todas essas palavras são encontros consonantais. Todas. Certo? Então, vocês leiam, que é a parte de ortografia, na página 27. Tem uma atividade na página 28 sobre essas palavras com BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. E dando continuidade, tem uma pequena leitura do texto, que vocês vão fazer a leitura, depois vão responder ao estudo do texto, estudo do vocabulário, estudo do texto, vocês já veem isso desde o começo das aulas, não tem erro. E na página 32 nós vamos para dígrafos, que vocês vão ter que separar o que é encontro consonantal de dígrafos, ok? Vamos lá, na página 32, gramática. Dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar um único fonema. O que eu falei que é fonema, som. Então, dígrafo é quando as duas palavras possuem o mesmo som, um único som, quando eu falo. Ou seja, uma única emissão de som. Os dígrafos podem ser consonantais e vocálicos. Consonantais é aquele que a gente fala na oralidade, o oral. E vocálicos é o som nasal, que sai pelo nariz. Enquanto dígrafos consonantais orais são 10. CL tem único fonema, único som. LR ou LH tem único som. NH, um único fonema. RR, SS, S cedilha, SC, XC, GU e QU. Só que o GU e QU só são dígrafos se o U não for pronunciado. Por exemplo, queijo, eu não pronuncio o U. Então, o QU é um dígrafo. Certo? E com QU. Quilo, eu não pronuncio o U. Então, ele é dígrafo. Então, o dígrafo para GU e QU sempre só vem acompanhado da vogal E e I. Aí ele é dígrafo. Mas se ele vem acompanhado da vogal A, O e U, não. Exemplo. Se vierem uma palavra na qual pronunciamos todas as letras, não serão. Ou seja, já expliquei. Se o som for separado, ele não é dígrafo. Tem que ser o único som na palavra para ele ser dígrafo. A diferença de consonantal é essa. Enquanto consonantal para dígrafo tem essa diferença. Enquanto consonantal, cada uma letra, cada um consoante tem o seu som, separadamente.
E dígrafo não. É duas letras juntas com um único fonema, ou seja, com um único som. E tem os dígrafos vocálicos, que a gente diz que sai o som pelo nariz. O fonema nasal, que são em, in, on, Por que eu estou repetindo? Porque A com M e A com N. É com M e é com N. E assim por diante. I com M, O com M, O com N, U com M e U com M. Então, somente se vierem antes de consoantes. Eles têm que vir antes de consoantes. Então, vocês vão dar continuidade no livro, onde tem gramática, dígrafo. Tem um pequeno texto com a explicação. E vocês vão responder a atividade da página 32, 33 e 34. Ok? Bons estudos. Qualquer dúvida, lá no sistema. Olá! Hoje vamos aprender a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. Aproveite e já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Nós temos dígrafo quando usamos duas letras para representar um único fonema, ou seja, duas letras que representam um único som. Lembra que fonema é som? Isso aí! Os dígrafos na língua portuguesa são CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC. Também o QU e GU, quando seguidos de E ou I, cujo som fica que e ki. Perceba que ao pronunciar que e ki, você não ouve o som da letra U. Que, ki. Mesma coisa para ge e gi, certo? Ge, gi, o som do U não aparece, então é dígrafo. Tem uma aula sobre dígrafo que está linkada na descrição do vídeo. Também temos os dígrafos vocálicos an, en, in, on, terminados tanto com M quanto com N, ok? Também tem um vídeo específico sobre esse assunto linkado na descrição desse vídeo. Então, o que eu preciso gravar na minha mente sobre dígrafo? Simplesmente aprenda que são duas letras e um único som. Associa. Dígrafo começa com D, D de 2. Associa então com duas letras e um som apenas, ok? Já ficou claro que dígrafo são duas letras e um único som? Vamos aos exemplos. Chiclete, o dígrafo é o CH. Perceba que o CH poderia ser trocado por X e não faria diferença na pronúncia. Chiclete, CH é o dígrafo. LH em molhado, RR em arroz, SS em assado, XC em exceto, SC cedilha em floresça, QU em queijo, QU em quintal, IN é dígrafo vocálico, NH em ninho e AN, dígrafo vocálico em anjo. Já no encontro consonantal, nós temos duas consoantes juntas, sem vogal entre elas, e quando esses encontros ficam na mesma sílaba, são chamados de perfeitos, e nesse caso correspondem a uma consoante seguida de L ou R. Exemplos. Prato, temos o P seguido de R, juntos na mesma sílaba, portanto, o encontro consonantal perfeito. Placa, P seguido de L, planeta, trenó, blusa e crise. No encontro consonantal, as duas letras possuem fonemas distintos, ou seja, ao falarmos podemos notar que o som de ambas é emitido. Prato, dá para percebermos que o som do P e do R são pronunciados separadamente. No encontro consonantal imperfeito, temos duas consoantes em sílabas separadas. Exemplos: advogado, algema, curto. Alguns encontros consonantais não se separam quando estão no início da palavra. Exemplo: gnomo, psicologia. E por que não separam? Porque não existe sílaba sem vogal. Resumindo, dígrafos são os listados no quadro e são duas letras que emitem um só fonema, e encontro consonantal são os demais casos, onde suas consoantes se encontram e cada uma emite um som separado.
Na palavra escola, eu vejo que o SC está listado como dígrafo, então já concluo que é dígrafo. Estou certa? Não. Escola. O som do S e do C estão bem marcados nesta palavra. Não é um som único, então é um encontro consonantal.